E eu falo com a maior alegria do mundo, assim, com o coração muito aberto, muito feliz de que vocês estão em uma casa, meu amigo, onde os pastores são pastores de caráter. É um homem, uma mulher, pastor Ney, pastora Lu, né? São de caráter, pessoas que eles estão entregando aqui a vida deles nesse altar, nessa casa, para que a coisa aconteça, para que a obra de Deus se realize. Quantos concordam comigo com essa palavra? Digam amém. Então vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida deles dois, né? Obrigado, viu? Obrigado por confiar-me, né? Convidar, estar aqui compartilhando da palavra com vocês. É uma gratidão. Eu falo, a outra vez que eu disse, sem demagogia, eu repito, né? Se eu não fosse pastor sênior da INA, com certeza eu estaria aqui congregando com vocês. Aleluia. Então não adianta nem vocês irem lá, porque vocês estão no lugar top 1000, não é? Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Vamos ler um texto da palavra que está no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Eu quero ser exaustivo, mas eu prometo que eu não vou, na leitura, mas eu prometo que eu não vou me demorar para o que Deus tem a liberar sobre a sua vida essa noite, sobre as nossas vidas. Diz assim o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 22 em diante. Marcos 5, versículo 22, vamos colocar o versículo 21, por favor. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia apertando de todos os lados, e o Evangelho de Marcos diz no versículo 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na orla das suas vestes, porque dizia: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo e que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, o Jairo, não é? Dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, tenha fé. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Quantos podem dizer amém?
a gente vê dois cortes nessa palavra, duas histórias, né? E de onde nós tiramos várias lições. A gente encontra o pedido desse homem tão importante, não é, por ser o chefe da sinagoga, chegando a Jesus e dizendo: olha, minha filhinha está doente, está prestes a morrer, e o Evangelho de Lucas diz: ela está morrendo, e gostaria que o senhor fosse lá. Jesus de pronto diz para ele: eu vou, estarei contigo, fique tranquilo, nós vamos chegar lá. E no meio do caminho, Jesus é interrompido. As interrupções do ministério de Jesus sempre foi marcado por várias interrupções, mas é interessante como ele olhava para as pessoas que chegavam no meio dessas interrupções. No meio dessa interrupção chegou essa mulher, e vocês viram muito bem, eu fiz questão de ler todo o texto para que vocês tivessem noção do peso de que é ser preterido por alguém. No meio dessa caminhada, essa mulher chega, houve essa interrupção, Jesus olha para ela e fica procurando quem havia tocado, e tem aquele discurso com ela, aquela aproximação, e libera a vida da mulher, não apenas por ela estar curada no corpo, mas em sua alma, a ponto de dizer: a tua fé te salvou. É o que ele quer fazer conosco, não apenas curar o nosso corpo, mas curar a nossa alma. E no meio dessa narrativa toda, vem alguém correndo e diz para Jesus: não precisa, diz para Jairo, na verdade, não precisa se preocupar, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e diz: fica tranquilo, em paz, não precisa ficar afobado, nem não é desesperado, nós vamos continuar nossa caminhada juntos. E ele chega lá, e uma das coisas que ele faz é colocar para fora todas as pessoas que ali estavam, e chama consigo o pai, a mãe da menina e 3 apóstolos, e ele entra lá e ele ressuscita a vida daquela menina, né? Talita come, eu te digo, levanta-te. E ela, ao se levantar, se colocando sobre os pés, começou, não é, a comer e servir quem estava ali. Então você percebe que é um texto rico, várias perícopes, vários cortes, não é? Algumas interrupções e atitudes de Jesus que nos ensina muito. E eu quero compartilhar em cima de tudo isso algumas lições para a sua vida e para mim essa noite. Irmãos, muitas vezes, quando nós estamos caminhando com Jesus, nós passamos primeiro por essas interrupções. A impressão que dá é de que a coisa está para acontecer na nossa vida e não acontece. A bênção está para chegar, mas não chega. A coisa parece que vai fluir, a porta parece que vai se abrir e não se abre, não é? Eu não sei se você já experimentou e teve essa sensação ruim. Eu já tive na minha vida algumas vezes. Uma delas que nunca me saiu da cabeça, eu ainda bem mais jovem do que sou hoje, não é? Tem que amainar a coisa, né? Eu fui acometido por uma enfermidade no calcanhar, e eu andava mancando e não sabia o que era aquilo. E por muitos dias eu passei com várias dores, não conseguia encostar. Uns diziam esporão de galo, outro dizia o osso deve estar trincado, enfim. E não era nada disso, não é? Até que alguém chegou e disse: faz uma consulta com um dermatologista. Naquela época, estou falando de 28 anos atrás, a coisa era muito mais complicada do que é hoje para você e para mim também, inclusive nessa área da saúde. E eu fui, né, para um hospital na época, peguei lá uma senha para ser atendido e passei a madrugada inteira naquele hospital para conseguir uma vaga com o especialista, o dermatologista. Quando eu estava chegando na minha vez, não é? Era a minha vez de ser atendido, eu não podia abrir mão daquilo para ninguém, era a minha hora, era o meu momento, não é? E eu estava na fila, já tinha umas 3 pessoas, 3 ou 4, não me lembro, tinha algumas pessoas na minha frente. Quando chegou a minha vez de ser atendido, entrou alguém, não é, que hoje a gente chama de preferencial. Naquela época não tinha essa nomenclatura, não é? E também não tinha consciência do que nós temos hoje também com relação a isso. E alguém chegou e falou com a mulher lá da necessidade, e ela olhou para mim e disse assim: as vagas estão encerradas, só amanhã de novo, 3 horas da manhã você tem que estar aqui. Eu quase endemonizei na hora, não nem endemoniei, né? Eu olhei assim e falei assim: logo na minha vez, logo na minha hora, por que que aconteceu isso logo comigo? Eu voltei para casa mancando, irmãos, e eu me curei assim, a mim mesmo. Eu não posso só falar o método que eu usei de cura,
Foi um negócio meio drástico, de tanto ódio e raiva que eu fiquei tomado por estar chegando a minha vez, a minha hora, era o meu momento, e alguém chegou à frente e eu ouvi aquela voz. Irmãos, por muitos anos eu ouvi aquela voz dizendo, não é? Se você quiser, volte amanhã de madrugada, porque a sua não temos mais vaga hoje. Irmãos, olha, hoje eu entendo, né, que realmente a importância do outro era muito maior do que a minha. Aliás, de tempos atrás eu já comecei a compreender assim. Mas eu estou falando a partir de um ponto de vista, e um ponto de vista é apenas a vista sobre um ponto. Foi aquele momento da minha história que eu não consegui compreender por que tiraram a minha oportunidade, com tanto sacrifício, com tanta dor. Então uma das lições que eu tiro aqui foi Jário sentir algo muito pior, mas semelhante a isso, uma intensidade muito maior, porque não era simplesmente uma dor num pé ou na perna, era a dor de ver a sua filha morrendo na sua casa. E ele, na hora que ele falou com Jesus, o médico dos médicos, disse: eu estarei lá, eu vou com você. Chega alguém no meio do caminho, e Jesus, como ele, no meio das suas interrupções, sempre ele tinha a sacada dos céus de olhar para quem estava à sua frente. E isso é bom, irmãos, para nós demais, porque também, se ele não tivesse olhado para nós como deveria, né, como nós precisávamos que olhasse, nós não estaríamos aqui. Então, ao olhar para a mulher, Jesus parece que para o tempo, somente por conta daquela mulher. E ele tem toda a situação, toda a história, a narrativa bíblica vai mostrar Jesus tratando única e exclusivamente com a mulher, e não apenas curando-a, mas querendo saber quem tinha tocado nas suas vestes. Irmãos, quem está desesperado com o filho morrendo em casa, ele não consegue entender muita coisa. Talvez você não tenha passado por uma circunstância ou situação dessas, mas quem está padecendo hoje com fome aqui agora, ele não entende muitas explicações. Quem está passando por situação de morte dentro de casa, de enfermidades, com uma enfermidade incurável, ele não consegue entender muita coisa, irmãos. Inclusive quando se explica, quem está morrendo afogado, não adianta você chegar lá e dizer para ele: olha, deite o corpo, fique planeando sobre as águas, porque a quantidade de massa que você está tentando arrastar é muito maior do que a sua. Ele quer saber disso. Ele quer saber de que alguém o salve do afogamento. Ele quer saber que a cura chegue, que a oportunidade dele não seja transferida para ninguém. E Jairo, nesse texto, a gente percebe que ele experimentou isso. Experimentou o quê, pastor? Ele experimentou a sensação horrível de ser preterido por alguém. Também a gente encontra, depois que Jesus chega lá na casa de Jairo, depois de toda a circunstância, ele tira algumas pessoas daquela casa. Aliás, ele tirou todas, ficou só o pai, a mãe e os 3 apóstolos, sim ou não? Tirou todas para curar aquela menina, ensinando para nós que enquanto as pessoas erradas estiverem no nosso caminho, as coisas certas não acontecem. Eu já tive circunstância, eu fui 30 anos do Corpo de Bombeiros, aposentei como major, fui embora, dia 8 de janeiro agora. Mas eu já tive circunstâncias em que eu cheguei em lugares, eu corre, chama fulano, ele mora aí, e me chamava da minha casa de noite, de madrugada, para socorrer pessoas, para ajudar pessoas. E em um dos casos que eu cheguei lá, tinha uma mulher parindo, e mais de 50 mulheres entrando no quarto, e cada uma contava, ai meu Deus do céu, e arrancando os cabelos da cabeça. Ninguém fazia nada, mas se admirava por aquela que estava sofrendo. E quando eu cheguei, eu me lembro muito bem, botaram até o nome no menino lá do meu nome, não sei se eu tenho nome de por aí espalhado. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi escolher uma senhorinha que estava assim do lado. Eu vi ela assim com uma cara mais de parteira, eu falei assim: fica comigo, né? E coloquei todas as outras para fora. Vocês não podem estar aqui, esse tipo de atitude não ajuda. Sabe, foi o que Jesus fez. Você sabia que muitas e muitas vezes os milagres do Senhor não chegam à nossa casa, o ano não rompe, a vida não flui, a coisa não desencadeia, porque nós estamos cercados só de gente ruim. Aqui não tem, mas já aconteceu na minha vida, eu estou falando de mim, já aconteceu, né? E aí Deus me deu essa sacada.
de ouvir uma palavra como essa. Enquanto as pessoas erradas estiverem no seu caminho, as coisas boas não acontecerão. Se cerque, eu ouvi o pastor falando aqui agora, eu gosto de andar com pessoas que são amigos de Deus. Sabe quais são os amigos de Deus que nós devíamos nos cercar e não nos cercamos? São as pessoas que oram. Eu amo gente que ora. Quando eu vejo que o cara ora mais do que eu já quero estar perto dele. E de vez em quando eu uso aquela mesma frase que você também costuma usar: vocês oram por mim? Se cerque de pessoas que sejam mentores, que vão te ensinar o caminho que você precisa percorrer. 2025 está sendo dito aqui, é ano de aceleração. Alguém tem que dizer: olha, passa por aqui que você vai mais rápido. Se cerque de pessoas que são amigas pessoais suas, porque vão dizer as coisas que você precisa ouvir, não aquelas que você quer ouvir. Quantos podem dizer amém? Você está comigo? Essa igreja está comigo? Pode dizer amém? Se cerque de gente boa, meu irmão, mas principalmente se cerque de pessoas visionárias, pessoas que são amigas de Deus, são aquelas pessoas que estão ali orando, aquelas pessoas que amam o lugar da oração. Jesus precisou colocar esse mundo de gente para fora. Por quê, pastor? Para que o milagre acontecesse. Eu não sei o porquê em profundidade, mas eu quero crer que se aquelas pessoas continuassem dentro do ambiente onde eles estavam, não teria ressuscitado aquela menina, porque a maior parte já estava chorando e pranteando e dizendo: não tem mais jeito. Se você se cercar de pessoas que roubam, matam os seus sonhos, os projetos que Deus te deu, meu amigo, como você vai crescer? Se cerque de pessoas que, presta atenção, se cerque de pessoas, está até fora do script esse trem aqui, mas eu preciso dizer: se cerque de pessoas que amem a sua vida, mas mais que isso, que amem a sua família. Porque as pessoas que amam a sua família são pessoas que vão fazer toda a diferença, sabe? O contrário também é verdadeiro. Se você se cercar de gente que odeia sua esposa, seus filhos, seu esposo, seus filhos, meu amigo, você vai para onde? Se cerque de pessoas que te amem e que amem a sua casa. Amém, gente? Eu não sei o porquê, mas Jesus precisou colocar essa galera toda para fora, para que ele operasse o milagre na filha de Jairo. Sabe, se nós queremos romper de verdade, além de tudo isso, você precisa entender que nós não fomos chamados para aceitar o mínimo. Sabe o que Jairo faz? Diante de todo esse cenário, Jairo diz: Senhor, eu estarei contigo. Ele não fala com a boca, mas ele fala com a atitude. E a Bíblia mostra em toda essa passagem, mesmo Jesus parando, mesmo Jesus curando, mesmo Jesus querendo saber qual foi a mulher que tocou na orla das suas vestes, mesmo Jesus ficando ali, mesmo as pessoas chegando e gritando para Jairo, dizendo: a tua filha morreu, Jairo não saiu de perto de Jesus. Sabe por que ele não saiu de perto de Jesus? Porque dentro da alma dele, eu creio nisso piamente, dentro da alma dele, Jairo dizia assim: cara, se eu sair de perto do ótimo, do excelente, o que eu vou ter como resultado? Sabe, nós precisamos perseguir o ótimo. Se Deus tem, se o mundo, se as pessoas oferecem o bom, eu não quero o bom como resultado, eu quero o excelente, eu quero romper mais, eu quero crescer mais. Quantos estão me entendendo? Pode fazer algum barulho. Jairo foi desafiado, meu amigo, por aquela circunstância, sabe, a perseguir o melhor. Crises geram oportunidades, problemas, Deus está querendo trazer por meio de problemas dupla honra, dupla aceleração, não é? Se você não estiver de pé e se você não correr com essa igreja aqui, meu amigo, você vai ficar para trás, porque 2025 quando eu falo nós, é a igreja de Jesus e a CAP vai correr nesse lugar aceleradamente. Jairo, no meio de tanta coisa, ele preferiu ficar com Jesus. Por quê? Porque ele queria o melhor. Ele sabia que se tivesse que sair algum resultado excelente, não sairia de ninguém mais, senão do próprio Senhor Jesus. O meu desafio para você hoje é: movimente-se, mas movimente-se em direção à busca incessantemente do resultado excelente que o Senhor já tem para você. Amém ou não amém? Incessantemente do resultado que o Senhor já tem para você. Sabe por que nós encontramos na vida muitas vezes pessoas que não alcançam aquilo que Deus tem para a vida delas? Paulo diz que todas as bênçãos já estão retidas nas regiões celestiais. E por que a gente muitas vezes fica mendigando?
Por quê? Por que muitas vezes nós falamos o que não vivemos? É exatamente por falta dessa postura. Irmãos, acredite no que eu estou te dizendo. Olha, Jesus fala em João 6,63, a minha palavra é espírito e vida. Sabe por que Jesus disse que as suas palavras eram espírito e vida? Porque junto com aquilo que ele dizia, tinha uma prática de vida também. Junto com aquilo que ele falava, tinha uma prática. Tem gente que só sabe falar, tem gente que só sabe pedir, então, tem gente que só sabe dizer, mas não tem uma prática na vida cristã. Na primeira circunstância, no primeiro problema, no primeiro desafio, ele desiste, ele vai embora. Se você quer um resultado realmente em 2025 apostólico, tremendo, grandioso, majestoso, milagroso, power, big, master, eu vou te dizer uma coisa, não é? Eu vou te dizer uma coisa, persiga em estar com Jesus, sabe? Ele persiga em ter um encontro com Jesus, e não apenas cair no poder, mas se levantar com a presença dele. Experiências nós vamos ter de montes na vida, espirituais, seculares, mas experiência não muda a vida de ninguém, meu amigo. Tem muita gente que eu vejo que já caiu no poder e se levanta pior do que estava dentro da igreja. Já teve pessoas na nossa igreja, aqui não tem, mas na nossa igreja, saiu de um culto poderoso como esse, chegou dentro do carro e começou a brigar com a mulher, deu até polícia. Por que isso acontece? Porque para que as palavras se tornem espírito e vida, muito mais além do que somente falar, eu preciso ter uma prática de caminhada com Jesus. Então, em vez de você ter simplesmente experiências, que você tenha um encontro real com aquele que pode fazer todas as coisas. O que eu preciso é de um encontro. O que Jairo teve foi um encontro. Por que sair de perto de Jesus? Por que sair daqui de arredor de Jesus? Por que sair da volta de Jesus? Eu permanecerei com Jesus, não é? Então, as palavras vão se tornar espírito e vida quando acompanhadas de uma prática. Se você tiver que se movimentar, e eu quero dizer, movimente-se, não fique parado, movimente-se ao encontro de Jesus todos os dias da tua existência aqui em 2025. Amém ou não amém? Movimente-se ao encontro de Jesus. Ficar parado também sem ter uma ação, Deus não nos chamou para isso. Jairo foi atrás de Jesus, Jairo se humilhou aos pés de Jesus, Jairo colocou a necessidade dele para Jesus. Quantos entendem comigo isso? Jairo foi lá ao encontro da sua resposta em Jesus. Ele não ficou parado. Gente parada cai na lei da inércia. A lei da inércia é a lei da morte, meu amigo. A lei da inércia é a lei da morte. Até uma água parar, se eu deixar esse copo de água aqui, com essa água aqui dentro, daqui 2, 3 dias, já tem uns bichinhos aqui dentro, daqui a pouco ela está na cor verde, ninguém vai querer beber. Mas se nesse copo eu pegar uma garrafa aqui e continuar despejando, essa água vai se renovando e ela se torna águas vivas e as pessoas vão querer beber. Eu tive, tempos atrás, na Jordânia, essas visitas para Israel, quando o dólar ainda era 1,70, tem muitos anos, né? Mas eu fui, aí chegou que ele tinha pregado muito sobre o Mar Morto, sobre generosidade e tal, mas quando eu cheguei à beira do Mar Morto, realmente tudo que eu havia pregado, eu fui ministrado pela geografia bíblica. O guia que estava nos apresentando ali os pontos turísticos, ele disse assim para mim: vocês vão querer entrar? Eu falei, quero. O pessoal disse que a densidade da água aí, a salinidade não permite afundar, então eu quero entrar, eu quero experimentar. Ele disse assim, olha, então só tem um cuidado que você precisa ter. Não pode deixar cair uma gota dessa água nos olhos, porque o índice tanto do sal quanto do enxofre é tão alto que não dá tempo da gente chegar no hospital. Você vai cegar dos olhos se cair dentro do olho. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas mesmo assim aquele espírito, né? Mistura de um bocado de... Eu quero entrar. Entrei e fiquei boiando lá uma meia hora dentro daquela água lá, né? Um pastor amigo, fiquei boiando lá uma meia hora dentro daquela água. Mas enquanto eu boiava, Deus foi me trazendo tudo aquilo que eu um dia havia ministrado sobre essa falta de movimento. Como é que pode? O Rio Jordão desce, trazendo vida àquele deserto, não é? Agricultura, pesca, transporte, e chega dentro de um lugar onde ninguém pode mais nem entrar, um lugar morto. Tem até o nome de Mar Morto. As coisas estão mudando agora, o cenário, mas até a época que eu fui, o cenário era esse.
não tinha nem vida, nem bactéria, disse que se achavam lá dentro, sabe? Aí eu fico pensando, como é que pode, se recebe todas aquelas águas vivas, chega aqui dentro, a coisa não sai, sabe por quê? Porque está parado. Crente parado é problema. Crente parado produz, não apenas morre, mas também gera morte na vida de outras pessoas. Se você quer romper no ano de 2025, faça como o Jário, vá atrás, se movimente, caminhe, vá ao encontro de Jesus e diga para Ele, eu quero estar aos seus pés e eu quero fazer a diferença. O chamado de Deus para mim e para a sua vida, meu amigo, não é para ser uma água parada, muito pelo contrário, é para se movimentar, sabe? É para estar ali, é para estar fazendo, é para estar rompendo. Se esse ano é um ano de aceleração de verdade, quais os desafios para essa casa? Quais são os desafios? Milhões, meu amigo, milhões. Essa casa aqui tem uma pegada missiológica, não é? É para um lado, é para o outro, eu acompanho o senhor, viu? De vez em quando eu vejo lá, num lugar, estoura no outro e vai, estoura no bom sentido, né? Começa ali, gera, outros líderes são levantados, e irmãos, você está num ambiente profético de movimentação. Tem um dos teólogos, até morreu num acidente de avião, da nossa era, sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, o lugar mais rico dessa terra está no cemitério, lá estão sepultados todos os sonhos, todas as boas vontades. Não adianta tu ter sonho, não adianta você ter boa vontade, não adianta você ter boas ideias, não adianta você vir com bilhões de palavras, não adianta nada disso. O que adianta é você ir lá e fazer acontecer aquilo que Deus tem dado à sua vida. Amém ou não amém, gente? Vocês estão comigo, sim ou não? O que adianta é eu ir lá e fazer o que preciso fazer, meu amigo. Eu não quero, eu digo para Deus sempre, não me deixes morrer sem que eu cumpra o que o Senhor tem para a minha vida, na minha geração. Eu quero cumprir tudo que o Senhor tem. E você, quer também, sim ou não? Nós precisamos então entender isso, não é? Sabe, porque se você parar, quando as vasilhas pararam, o azeite parou. Sem agitação de moléculas não tem calor. Você parou, morreu. Parou, igual tubarão, parou de nadar, está prestes a morrer. Eu e você nascemos debaixo de uma unção de movimentação. Ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as criaturas, todas as nações da terra. Eu e você somos chamados para movimentar nossa casa em primeiro lugar, movimentar nossas células, movimentar nossos grupos de oração, movimentar a nossa caminhada com Jesus, movimentar, eu preciso dizer, Senhor, o que o Senhor tem para mim. A gente passou como igreja uma situação muito delicada, um período atrás, e eu vim orando sempre, Senhor, por que eu estou atravessando isso? E a palavra que eu recebi do Senhor era, continue. Por que eu estou atravessando por essa fase? Continue. Por que nós estamos sofrendo isso? Continue. Por que nós... Continue. Às vezes nós queremos ficar com essas perguntas, ou por quê ou para quê? Por quê ou para quê? E a palavra que Deus me deu sempre foi continue, 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 continue. Para você hoje é não pare, continue. Continue com a sua liderança, continue com o seu chamado, continue com o amor que Deus tem dado, continue com a visão que Deus tem repartido com você por meio dessa liderança, continue, não pare. E aí eu entendi, um ano ouvindo de Deus, continue, um ano ouvindo de Deus, continue. No final de um ano, nós experimentamos o dobro do crescimento como igreja. Alguns pastores chegaram e falaram assim, o que você fez para duplicar a igreja em um ano? Eu falei, a única coisa que eu ouvi durante esse último ano, de tanta porrada que eu levei, de tanta palavra, de tanta coisa ruim, foi continue. É só continuar, meu amigo. A gente não faz nada, as coisas acontecem muitas vezes, é apesar de nós, não é por causa da gente, é apesar da gente, sabe? É apesar de você, mas mesmo sendo apesar de você, eu quero declarar essa noite, como Jesus esteve com Jairo, Ele também entrará na tua casa, na tua vida, na tua família, e Ele fará com que ressuscite aquilo que morreu. Há áreas da tua existência que estão mortas, Deus quer trazer ressurreição. Não é separação. Quando eu disse que as pessoas erradas precisam sair do seu caminho para que as certas aconteçam, isso não se aplica para casamento. Que eu
eu ministrei isso, quando foi no final, um irmão de noite mandou uma mensagem: pastor, a mulher quer separar. Por quê? Por quê, irmão? Ele disse que eu sou a pessoa errada na vida dela. Eu falei assim: para casamento, diga para ela: nananina não. O que está morrendo em vocês não precisa de separação, precisa de ressurreição e vida. Continue, que Deus vai dar vitória. Continue, que Deus vai responder a tua oração. Continue, que Ele entrará na tua casa. Continue, que Ele vai abençoar teu ministério. Continue, e essa casa será muito mais de relevância, 2 vezes mais nessa cidade, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu não posso parar, meu amigo, eu não fui chamado para isso, né? Embora há forças que me tentam parar. Escute, pessoas chegaram para Jairo naquele momento e disse: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Irmão, você já prestou atenção? Só aparece gente para fazer o mal? Não aparece quase ninguém para convidar para um jantar, para levar no coco bambu, não é? Não aparece ninguém para dar uma oferta: irmão, eu estou sentindo, toma aqui 10 mil reais para tu gastar. Não aparece não, mas para dar notícia ruim, desgracença, aí vem aos montes. Para de incomodar o mestre, a tua filha já morreu. Isso é fácil de dizer, sim ou não? Para de incomodar, sai dessa condição. Mas isso não é de hoje não, irmãos, escuta. Desde a época de Jesus, o apóstolo Pedro vai dizer para nós assim: olha, que haviam pessoas que estavam infiltradas na igreja, não é? Para poder arrancar daqueles a vida do Espírito. Então ele fala assim, ó, 2 de Pedro 2, 17 a 19, eu vou ler aqui: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, ó, engodar significa, sabe aquela história quando a aranha pega o inseto e ela envolve na teia, isso é engodar. Ele diz assim: eles engodam com desejos carnais e com dissoluções aqueles que se afastavam, aqueles que estavam afastando dos que andavam no erro. Desde que mundo é mundo, irmãos, o diabo sempre levanta pessoas para arrebentar, não é, com a vida daqueles que querem perseguir o excelente e não apenas ficar no bom. Eu li um tempo atrás um livro do C.S. Lewis. Ele tem um livro muito legal, que é Cartas de um Diabo Velho a um Diabo Novo. Vermelindo, e o nome do outro eu esqueci, que já tem muitos anos. Mas a sacada do livro inteiro, C.S. Lewis é bom de se ler, foi capelão da rainha da Inglaterra, escreveu os contos de Nárnia. Muitos de vocês já assistiram, né? E ele escreve esse livro, Cartas de um Diabo Velho a um Diabo Novo, e é interessante como ele mostra para nós a ação de Satanás. Então o Satanás lá, o Diabo Velho, escreve dizendo: olha, tente o homem que está dentro dessa casa, que era a igreja, o tente de todas as formas, o tente com questões sexuais. Aí o Diabo Novo vai lá e tenta. Aí o cara, quando está prestes a cair, ele volta, se arrepende. E aí o Diabo Novo fica chateado e volta para o velho dizendo: olha, eu não consegui derrubá-lo com questões sexuais. Ele se arrependeu, ele foi lá, confessou lá para o líder dele, para a mulher dele e tal. Aí ele disse: então faça o seguinte, o tente com a vaidade, com o orgulho, não é? Faça com que ele seja orgulhoso lá dentro. E o cara começa a ser orgulhoso, daqui a pouco o cara se arrepende de novo. E ele diz assim: eu não consegui derrubá-lo com orgulho. Por quê? Porque ele se arrependeu, ele pediu ajuda e tal. E ele passa uma série, o livro inteiro é mostrando ele passando uma série de tentações que o diabo velho estava ensinando ao diabo novo, não é? Mas teve um momento em que ele fala assim: faz o seguinte, não se preocupe mais em tirá-lo de dentro dessa casa, que é a igreja. Não se preocupe mais em tentá-lo com questões sexuais, porque ele se arrepende rápido. Não se preocupe mais em fazer com que ele se torne orgulhoso. O deixe quieto dentro daquela casa e não mexa mais com ele, mas faça com que ele não se envolva com nada, com que ele não seja nada, com que ele seja somente mais um. E aí o diabo novo volta e coloca em prática esse grande planejamento. E ele consegue isolar o homem dentro da casa de Deus,
às vezes olhando para o Deus vivo, na casa do Deus vivo, mas vivendo um homem morto. Esse é o problema. Desde que o mundo é mundo, Satanás, a grande estratégia dele hoje é essa. Não é tirar mais da igreja. Você viu aí, irmão, o culto da virada, as igrejas tudo lotada, arrebentando, e festividade, uns abraçando, e feliz não sei o que, e prosperidade. E, irmão, já está tudo maravilhoso. Mas escute, cuidado, para que você não seja engodado por essas concupiscências, por esses desejos, de modo que façam te afastar daquilo que outrora fora te ensinado, como diz o apóstolo Pedro. Sabe, queridos, o nosso chamado é exatamente esse. Há muita gente falando no caminho, falhando no caminho, parando no caminho, por conta dessas forças contrárias que vêm para esmagar a vida da pessoa e a vida da igreja, sabe? Mas hoje à noite eu quero declarar que em nome de Jesus, você vai vencer mais um ano da tua existência. E você não será aqueles crentes acomodados, parados, cabisbaixo, mas um crente avivado, cheio do poder, do fogo, da unção de Deus e curado por Jesus. Quantos creem nisso? Pode dizer amém. Qual o padrão então que você quer ter para a sua vida nesse ano que já começou? Qual o padrão que você quer ter para a sua família nesse ano que já começou? A gente não faz nossas estratégias para o ano, então a pergunta para você é: qual o padrão que você quer ter para a sua vida nesse ano que já começou? Qual o padrão? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos ser daqueles que vão se acostumar com o nível que tem. Ah não, tá bom aqui está gostoso. Ah, a menina morreu? Então tudo bem, Jesus, não esquenta a cabeça mais não tem mal o que fazer, né? Qual o padrão que você quer para a tua vida? A gente não rompe porque a gente se acostuma com o nível que nós temos. Ah não, tá bom aqui, tem igreja top, maravilhosa, sonzão bom, não é? Ah não, pastor, é uma pastora dessa aqui, não acha, aqui não acha, é difícil. Não, vai mais para baixo, você acha, velho. Mas semelhante a eles, melhor não, mas semelhante a eles. Mas, não, uma cadeira dessa, uma igreja, um louvor desse, que maravilha, que poder, que unção, sabe? Qual o padrão que você quer para a sua vida? Você quer aceitar o discurso e a palavra da morte, ou de se parar onde está, de viver o que você já viveu até hoje, sabe? Por que a gente vive assim muitas vezes? Qual o padrão? Eu não sei. Nós perdemos, na caminhada, se você vacilar, você perde o senso do comprometimento. A sua fé se desvanece. Sabe, porque a unção, ela não fica assim todo o tempo. Ela tem altos e baixos, por isso você precisa parar para se reabastecer. Mas a fé se desvanece, sabe, o comprometimento vai embora, sabe, e a visão morre. Então essa noite eu quero te dizer uma coisa, 3 coisas, na verdade 2, você precisa para romper durante esse ano todo: comprometimento e fé. Quais são as 2 coisas? Então não seja daqueles que fica esperando, não seja daqueles que preferem o silêncio, não seja daqueles, meu amigo, que só cai no poder, mas não muda de vida. Não seja daqueles que apenas querem experiências, mas não querem ter um encontro real com Jesus. Você precisa de comprometimento. Todo crente, eu vi o irmão falando aqui sobre obediência, ou foi a irmã, não me lembro, mas a maior virtude que nós como crentes colocamos para que as pessoas vejam nessa terra, chama-se obediência, comprometimento. Seja daqueles que se levantam, não é? E faça a diferença. Seja aquele, meu amigo, que diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja daquele, sabe, que diga: eu estou ao lado de Jesus, eu não vou sair daqui, eu creio que Ele vai entrar na minha história, na minha causa, na minha família, e que a resposta virá. Seja daquele, meu amigo, que diga: olha, ainda que todos te abandonem, Senhor, só não tome o resultado como consequência desse, mas você diga: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei jamais. Compromisso. Ninguém na face da terra, nenhum líder conquistou o que se conquistou, seja no mundo secular, eclesiástico, seja onde for, mas ninguém conquistou nada sem comprometimento. Ninguém.
Você sabe a diferença de uma pessoa que está envolvida para alguém comprometido? É a mesma coisa do Charles Sindel, diz isso no livro dele, Eu, um Servo. Ele fala, olha, quando você toma o leite, a vaca está envolvida no seu café da manhã. Mas quando você come o presunto, o porco está comprometido com o seu café da manhã. Um deu a vida, outro não deu a vida, só estava envolvido. A diferença entre pessoas envolvidas e comprometidas é que a envolvida diz, olha, eu estou aí, se deu certo, e aí pastor, eu te amo, cara, eu estava sempre aí. O comprometido, ele está pagando o preço junto, meu amigo. É da noite, é da oração, é das finanças, é do prego enfiado no pé, como já aconteceu comigo, a gente construindo lá a igreja, né? E eu recitando Winston Churchill, ele dizia assim, olha, não tenho nada a vos oferecer senão sangue, suor e lágrima. E um dia eu parei, fiquei pensando assim, gente, para essa igreja aqui, eu já dei o suor e a lágrima, muitas e muitas, até hoje. O suor e a lágrima, como todo líder que se preza dar. Mas o sangue eu nunca derramei. Não, só foi fechar a boca. A igreja construindo, caiu uma tábua de cima do telhado lá, um prego 17 por 27. Eu andando sem ver, pisei em cima do prego, entrou a metade do meu calcanhar. Levantei o pé, joguei a prega, arranquei a tábua assim, joguei fora. O irmãozinho lá de cima gritou, pastor, doeu. Eu só não derrubei ele do andaime porque eu estava com mais dor do que... Não tinha nem força para derrubá-lo. Irmão, aí saiu sangue. E na hora Deus me fez lembrar. Lembra aquela frase que você fica repetindo do cara lá, da Segunda Guerra Mundial? Lembra o Senhor. Pois bem, agora se concretizou. Sangue, suor e lágrima. Ei, a pessoa comprometida, meu amigo, é aquela que vai derramar o sangue, suor e lágrima todas as vezes que forem necessárias pela causa do Senhor nessa terra. Quantos comprometidos nós temos aqui? Já diminuiu, né? O negócio de sangue. Quantos de verdade comprometidos nós temos aqui? A gente vê isso, você vê a pessoa comprometida com esses desafios. Tempos atrás, quando o Talibã invadiu o Afeganistão, eu lancei o desafio, quem quer ser enviado para o Afeganistão aqui? Eu quero dizer que você vai ter passagem de ida, paga, você vai ter tudo que for preciso para você chegar lá e pregar sobre o Evangelho. Aí um irmão levantou a mão. Aí eu falei, chamei ele à frente, orei, e falei, agora vamos fazer os preparativos para enviá-lo. No outro dia, 8 horas da manhã, ele estava lá batendo. Pastor, eu queria dizer para o senhor, minha mulher falou, você vai me deixar com as filhas? Você viu que o pastor disse que é só passagem de ida, como é que você vai fazer isso? E tal, você vai morrer lá e tal. Desistiu. Ei, o comprometido, meu amigo, não é? Ou falta de comprometimento, muitas vezes nos leva a desejar somente o privilégio, mas não a responsabilidade. O que você tem buscado nessa casa? Você conhece o quanto uma pessoa está envolvida pelo custo que ela está disposta a pagar. E você quer saber o custo que nós estamos dispostos a pagar? É só olhar a fatura do teu cartão de crédito e olhar o extrato do banco, do Pix. Onde você gastou esse dinheiro é onde você está disposto a pagar o preço. Você descobre o compromisso de uma pessoa exatamente pelo extrato do cartão de crédito e pelo extrato do banco com a transferência dos Pix. Não estou querendo dizer nada para você, mas eu quero chamar só a sua atenção para algo. Pastor Evan McManus, ele diz assim, se eles não estão dispostos a sangrar conosco, também não estarão dispostos a liderarem conosco. Existe uma grande diferença. Escute isso. Existe uma grande diferença entre para onde as pessoas querem ir e o que elas estão dispostas a pagar para chegar lá. Jairo, ele não abriu mão de Jesus e ele permaneceu todo aquele momento que a gente não consegue precisar o tempo. A gente acha que a narrativa bíblica foi um momento ali, uma meia hora, Jesus foi embora, ninguém sabe. Ali pode ter durado uma tarde inteira, uma manhã toda, Jesus no meio da multidão, sendo apertado por um lado e para o outro, e eu acredito que Jairo pensando em minha filha, como é que está, oh, meu Deus, me ajuda, Jesus e tal, e ele ali, mas ele não desistiu de Jesus. Hoje, nós vemos uma geração contrária a isso, não é? Nós vemos uma geração contrária. Há estudos que mostram que mais que 90% das pessoas
colocam mais esforços, escute isso, colocam mais esforços em evitar o que temem, do que avançar no que Deus chamou para elas. Por isso que nós temos tanta gente dentro das igrejas, não aqui, eu estou falando, vocês estão entendendo? A gente encontra muita gente dentro da igreja, criticando, procurando defeito, não é? Por quê? Porque estão apenas envolvidas. 2025 é ano de aceleração para esta casa, para nossas casas, e é ano de comprometimento com aquilo que Deus tem dado. Quantos podem dizer amém? Seja comprometido, meu amigo, com essa casa, sabe? E o segundo ponto é fé. Se o primeiro é compromisso, o segundo é se comprometa com a sua fé. Jairo creu em Jesus, por isso que ele ficou até o final. Se ele não tivesse acreditado, Jesus disse: eu vou lá, Jairo, na tua casa, não é? Se ele não tivesse acreditado, ele teria desistido. Você percebe isso, sim ou não? Ele teria desistido. Nós precisamos crer, meu amigo. A fé é a capacidade de ver além dos nossos olhos. Tinha um irmão, um amigo nosso, que dizia: a fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão, sabe? Por isso que nós enfrentamos tanta luta com relação à fé. A incredulidade ela tem uma natureza espiritual tão terrível que Jesus lutou para que isso não acometesse o coração dos discípulos, dos apóstolos. E até hoje há muita gente dentro da igreja incrédula. Há pessoas dentro da igreja dizendo: ah, será que vai acontecer mesmo? Será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que as coisas é dessa forma mesmo? Escute, deixa eu te falar aqui, olha. Expulsa da tua vida esse espírito de incredulidade. Expulsa da tua vida. Você não tem nem noção do que Deus quer fazer por seu intermédio. Deixa eu te contar uma experiência aqui, ó. Minha mãe estava na oração, no momento de oração nosso lá na igreja lá. E nesse momento de oração tinha uma senhora que veio de fora. E ela participou ali acho que era a primeira ou segunda vez. E Deus encheu a vida da minha mãe lá. E foi líder de célula nossa durante muitos anos, né? Ela adoeceu, ficou chorando. Olha como é engraçado isso. Um dia ela chegou para mim chorando e disse assim: ah, meu filho, eu já estou velha. Ó, irmãos, como é que é a coisa? Eu já estou velha, eu não sirvo mais para nada e tal. E eu falei: mãe, por que a senhora está chorando? Porque eu não dou conta mais nem de visitar as pessoas, de sair para visitar nas casas. E eu falei: mãe, a senhora pode contribuir muito mais do jeito que a senhora está contribuindo, orando. A senhora pode contribuir com suas finanças. Hoje minha mãe é uma das maiores investidoras nas missões. Ela dá R$50 todo mês na igreja. Aí você fala assim: ah, mas o dinheiro é pouco. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, não é? E nem lá também. Mas quantos de nós tiramos 50 do nosso bolso para dar? Eu falei: mãe, um dia eu cheguei para mãe, sabe quantas crianças a senhora está alimentando agora? 30 crianças lá em Moçambique. Ela: o quê? Eu falei: 30 crianças com uma refeição. A senhora está alimentando com esses R$50. Ela ficou impactada. E ela, no meio dessa oração, ela chegou lá para essa irmã que estava lá a primeira ou segunda vez, colocou a mão na barriga dela e disse assim: Deus está curando o seu marido desse câncer nos intestinos. Irmão, chegou aí, glória. Olha, irmão, a fé. Você precisa romper em fé. Nós precisamos romper em fé. A gente não pode enxergar as coisas com os olhos da nossa cara, né? A gente precisa enxergar com os olhos da fé. E ela pôs a mão e disse assim: olha, Deus está curando o seu marido desse câncer nos intestinos. A mulher saiu impactada, que só ela sabia por que ela estava indo para lá para receber oração. O marido estava em casa doente, realmente tinha um empresário fortíssimo aqui do DF. Chegou em casa, disse para ele: olha, eu recebi uma oração hoje de uma irmã lá na igreja e ela disse que você está curado. Ele: como assim? Ele, espírita, né? Falei assim: como assim? Você falou do meu problema para eles lá? Não falei nada. Quando eu entrei, ela colocou a mão na minha barriga e liberou essa palavra. Ela falou assim: tem certeza? Tem certeza. Irmão, na semana seguinte o cara foi fazer os exames lá, não tinha mais nada. Aí ele falava para o médico: doutor, fala para mim de verdade, eu estou curado? O médico: é, meu filho, eu não posso dizer que você está curado. Mas como o senhor não pode dizer? Eu sou o único que pode dizer. Não, é porque a gente tem um protocolo e tal. Mas e o que está nos exames? Ele falou: não, nos exames não tem nada mais. Mas eu estou curado, médico, eu não posso dizer, né? A medicina sempre, né? Tem o protocolo, o padrão deles lá, não tem problema. Eu não posso dizer que você está curado. Mas tem alguma coisa nos exames, doutor? Vamos repetir. Ele: vamos repetir. Aí passou tudo de novo, tá? E sangue, não sei o quê, ultrassonografia, não sei o quê. De novo: doutor, e aí? 15 dias depois,
Meu filho, não tem nada mais dos exames. E eu estou curado. Eu não posso dizer, eu falei. Aí um dia eu estava lá na comunhão, ele chegou. Eu vim aqui para agradecer, eu queria dizer o que vocês querem, o que vocês precisam. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero contribuir. Você não precisa fazer nada. Vá, a tua fé te salvou. Nós não precisamos nada de ninguém. A fé não existe para explorar ninguém. Você foi curado pela grande e infinita misericórdia do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso, sabe? Olha, Jairo creu. Nós precisamos olhar, meu amigo, não com os olhos do rosto, porque esse olho que nosso aqui, ele só vê o presente. A fé vê o futuro. Esse olho nosso aqui, ele só vê o conhecido. A fé vê o desconhecido. Quantos podem dizer amém? Sabe, esses nossos olhos mostram as coisas como são, a fé elas mostram as coisas como podem ser, em nome de Jesus, e será muito melhor do que nós vivemos em 2024, será 2025, vai ser muito melhor, sabe? Então escute, por isso que na caminhada, ouvir pessoas que não se deve, e olhar com esses olhos do rosto é um problema. Bob Harrison, ele diz no livro dele, nenhum indivíduo se levantará, nenhum indivíduo se levantará acima dos quadros que tem pintado em sua mente. Ninguém será maior do que aquilo que ele já concebeu na sua mente. Por que tem pessoas que não alcançam Deus e vai virar mais um ano? Ai, minha vida, por quê? Porque o quadro que ele tem pintado na sua mente é de derrota. A fé nos faz pintar um novo quadro. Quando Abraão estava lá sofrendo a questão da sua infertilidade, já para desacreditar em Deus, Deus o levou e mostrou os céus, conta as estrelas se puder. Eu não dou conta. Pois é isso que eu quero fazer de você. Conta a areia do mar, eu não dou conta. É isso que eu quero fazer de você, uma grande nação. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão? Estava pintando um novo quadro na sua mente e na sua alma. O que Deus quer fazer comigo e com você hoje, para a entrada já desse ano poderoso que já começou, é nos dar um novo quadro para que a gente possa enxergar com os olhos da fé e não desistir dele. Amém ou não amém? Eu tinha muita coisa para falar, não sei quanto tempo eu tenho. Eu vou gastar mais 5 minutos, pode ser? 5 minutos, quem me dá mais 5 minutos? Tá bom. Então olha, se nós quisermos vencer, fala comigo assim, se quisermos vencer, fala forte, diga assim, eu preciso gravar em meu espírito o alvo que eu tenho na minha mente. E quem tem que gerar isso aqui na sua mente é quem? O Espírito Santo, amém ou não amém? Então duas coisas, você precisa de comprometimento e você precisa de fé, para quê? Para que Deus gere aqui a visão, o quadro que você precisa enxergar. A visão ela é tão importante, mas ela é o resultado de alguém que é comprometido e de alguém que tem fé, a fé inabalável. Sabe por que a visão é importante? Ela é gerada por meio da fé e do compromisso, porque a visão nos faz avançar. Sabe por que nós somos pastores? Porque Deus nos deu uma visão e ela nos faz avançar. A visão faz escolhas. Você também tem uma visão que Deus deu específico para você. Quando chega nesse ambiente, nós não temos várias visões porque gera divisão, não é? Várias visãozinhas geram muitas divisãozinhas. Não, aqui nós temos uma visão só. Mas escute, a visão ela nos leva a escolhas. Ela escolhe o quê? Ela escolhe amigos, ela escolhe a biblioteca que eu vou ler, ela escolhe a comida que eu vou comer, ela escolhe o cônjuge que eu vou me casar, e aí nesse aspecto não tem devolução e nem pode trocar, sabe? A visão vai nos levar a fazer escolhas. Jairo permaneceu com Jesus, porque além de crer, ele foi comprometido com Jesus na sua busca, e ele teve uma visão. Qual era a visão? De Jesus entrar dentro da sua casa. Então, eu quero te dizer essa noite, a hora de avançarmos não vai ser depois das noites de primícia. A hora de avançar começou hoje, aqui, começou ontem. Não foi ontem? Começou ontem. Você crê nisso? A hora de escolhermos é hoje. Não espere estar preparado nunca. Você tem que se levantar, meu amigo, e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Segundo Crônicas 16:9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos
passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está me chamando e te chamando para juntos levantarmos e dizermos: tempestade, se acalme agora, demônios, saiam dessa cidade, você não tem mais poder sobre a minha vida e a minha história. Deus está chamando a mim e a você para dizer: igreja CAP, essa é uma igreja de vencedores. Deus está me chamando, meu amigo, junto com você, para que nós juntos criemos algo novo. Esse é o seu desafio. E eu quero encerrar, antes da gente orar, contando a história de um homem chamado Cliff Young. Eu gosto demais dessas coisas, por isso que eu me inspiro e eu compartilho sempre que eu leio. Cliff Young foi um homem que nasceu no ano de 1922 e morreu já na nossa geração em 2003. Ele aos 61 anos de idade, escute isso, aos 61 anos de idade, ele soube que ia ter uma corrida, depois você pesquisa na internet para você ler melhor, né? Ele soube que ia ter uma corrida em Sydney, na Austrália, uma ultramaratona, 875 quilômetros, e de Sydney a Melbourne, e ele foi lá e se inscreveu na corrida. Escuta isso, ele se inscreveu naquela corrida. No dia da corrida estavam todos os atletas de ponta, sabe? Equipado com tênis da Nike, outros da Adidas, uma equipe por trás que dava suporte com alimentação, com carro, com medicamentos e tal. E no dia da corrida, esse cara chegou lá, vestido de macacão, aos 61 anos de idade, macacão tipo aqueles macacão de jeans, e calçado em galocha, que eram umas botonas velhas de plástico, que até hoje usa aí, né? Que ele usava na fazenda dele para plantar batata e correr atrás das ovelhas que ele tinha para trazer. Desde criança ele corria juntando as ovelhas, que era em torno de 2.000, 3.000 ovelhinhas. Ele juntava aquelas ovelhas para trazer para dentro do aprisco na fazenda da mãe e do pai. E ele estava lá nessa corrida e todo mundo começou a admirar. Os repórteres mesmo falaram: que um velho desse, como é que pode, cara, um velhão desse, com coroa desse, vai aguentar uma corrida de 875 quilômetros? Qual a estratégia que ele tem? Não é, como é que ele, o que ele vai fazer? Todo mundo ficou rindo dele, desprezado no dia da corrida. Aí deu a largada, pô, todo mundo, ele foi o último a sair, correndo devagar, porque quem corre com um sapato desse de borracha, não tem como correr rápido, né? Correndo devagar e tudo, e ele foi. Na primeira noite, ele dormiu 2 horas e correu 22 horas. Na segunda noite, ele dormiu 1 hora e correu 23 horas. Final das contas, diz a história, está escrita lá, que após 5 dias, 15 horas e 4 minutos, Cliff Young estava chegando à linha de chegada. Os repórteres ficaram tudo impressionados. 10 horas depois chegou o segundo colocado, o atleta mais top do mundo, chegou 10 horas depois dele. E todo mundo ficou admirado. Como é que pode? Não acredito. As repórteres foi tudo em cima dele. E em uma das entrevistas perguntaram para ele: quantas horas você dormia por noite? E ele disse: e podia dormir? Ele não sabia das regras, e isso fez com que ele corresse e fosse além do seu limite e do limite de qualquer outro atleta. Depois disso, as outras maratonas tiveram uma repaginação, porque se um velho calçado galocha conseguiu correr mais do que todos os atletas de ponta, o negócio precisava ser repaginado. Vamos mudar as regras. Hoje, claro que mudou, né? Mas o que eu quero dizer para você com isso? Quando eu leio essa história do Cliff Young, Cliff, C-L-I-F-F, você pesquisa aí, Young de jovem, né? Young. Quando eu leio a história de Cliff Young e eu me deparo com essas narrativas bíblicas, só me resta ter uma experiência somente, uma só coisa: ele correu atrás do excelente e não se contentou com o bom. O que Jairo fez na sua vida fora: eu não quero o bom somente, eu quero a ressurreição da minha filha. E ressurreição é palavra de excelência, não é mais ou menos. Não existe um morto mais ou menos ressuscitado. Ou é ou não é. Para você, meu amigo, minha amiga, essa noite eu quero te dizer: para 2025, ou é
ou não é? O que você quer? Qual o padrão que você quer de sua vida? Eu queria orar com você. Se você pudesse ficar de pé. Gostaria muito de orar por você essa noite. Feche seus olhos, coloque as suas duas mãozinhas sobre o seu coração.